Os gritos ecoavam pelas ruas poeirentas do Egito. O barulho dos chicotes cortando o ar se misturava aos gemidos dos hebreus que, exaustos, carregavam pedras sob o sol escaldante. Os rostos marcados pelo sofrimento contavam uma história de opressão que já durava séculos. A grande nação de Israel, descendente de Jacó, havia chegado ao Egito em tempos de fartura, quando José, filho de Jacó, se tornara governador e os acolhera. Mas aquele tempo de prosperidade estava distante. Agora, um novo faraó reinava. Um homem cruel que não conhecia José nem respeitava o legado deixado por ele. O novo faraó observava o crescimento dos hebreus com desconfiança. O povo de Israel era numeroso, forte e fértil. O medo tomou conta do coração do rei. E se eles se voltarem contra nós? Se uma guerra estourar, podem se aliar aos nossos inimigos e fugir. Com essa preocupação, o faraó tomou uma decisão impiedosa. Transformou os hebreus em escravos. Antes livres, agora eram forçados a trabalhar sob o jugo dos egípcios, construindo cidades para o rei, empilhando tijolos e puxando pedras gigantescas. Mas, para sua frustração, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam em número. Parecia que nenhuma carga de trabalho, nenhum castigo e nenhum chicote conseguia impedir que o povo de Israel continuasse se multiplicando. O faraó, furioso, decidiu agir com mais crueldade. Convocou as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e lhes ordenou: quando ajudarem no parto das mulheres hebreias, se for menino, matem-no imediatamente. Se for menina, deixem viver. As parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do faraó. Deixaram os meninos viverem. E quando o rei exigiu explicações, elas responderam: as mulheres hebreias são fortes e dão à luz antes que possamos chegar. O faraó, furioso por ver que seu plano falhara, decretou algo ainda mais terrível: lancem ao rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. A notícia se espalhou como fogo entre o povo hebreu. O desespero tomou conta de cada casa, de cada mãe grávida, de cada pai que sonhava com o futuro do seu filho. A cada choro de um bebê recém-nascido, o medo crescia. Em uma pequena casa, uma mulher chamada Joquebede sentia o coração apertado. Estava grávida e temia o pior. Seu marido, Anrão, segurava suas mãos e tentava confortá-la, mas ele próprio estava tomado pela incerteza. Os meses passaram e, enfim, o dia chegou. Em meio ao silêncio da noite, o bebê veio ao mundo. Joquebede pegou seu filho nos braços e, ao olhar para ele, soube que não poderia permitir que morresse. Com o coração cheio de amor e desespero, Joquebede tomou uma decisão perigosa: esconderia seu filho do mundo. Nos primeiros meses, fez de tudo para protegê-lo. Cada choro era abafado, cada movimento era cuidadoso. Mas sabia que não poderia escondê-lo para sempre. O tempo passou e o bebê cresceu. Seu choro ficava mais forte, seus movimentos mais inquietos. Joquebede sabia que estava ficando impossível escondê-lo. Então, numa manhã silenciosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela preparou um plano. Pegou um cesto de junco e o impermeabilizou com betume e piche. Segurou seu filho uma última vez nos braços, sussurrou palavras de amor e colocou-o dentro do cesto. Com mãos trêmulas, o levou até as margens do rio Nilo e, com um último olhar carregado de dor, soltou o cesto entre os juncos. Miriam, a irmã do bebê, acompanhou tudo de longe, escondida entre as árvores. Seu coração batia acelerado enquanto observava o cesto sendo levado pela correnteza, seu irmão indefeso à mercê do destino. O que aconteceria agora? O que Deus faria? Aquele menino, condenado à morte pelo decreto de um rei, estava prestes a ter seu destino mudado para sempre. As águas do Nilo eram traiçoeiras. Eram um lar de crocodilos e símbolo da morte para tantos bebês hebreus. Mas naquele dia, o destino tinha outros planos. A filha do faraó, acompanhada de suas servas, veio ao rio para se banhar. Enquanto caminhava pela margem, algo chamou sua atenção. Um pequeno cesto preso entre os juncos, curiosa, ordenou que uma serva o trouxesse até ela. Ao abrir o cesto, encontrou um bebê chorando. Seus olhos brilharam de compaixão. É um menino hebreu, murmurou. Ela poderia ter obedecido ao decreto de seu pai e ordenado que o jogassem ao rio. Mas em vez disso, decidiu algo impensável. Eu o criarei como meu filho.
Nesse momento, Miriam, que observava tudo escondida, reuniu coragem e se aproximou. Senhora, deseja que eu chame uma ama de leite hebreia para cuidar do bebê para você? A princesa concordou e Miriam correu até Joquebede. O que parecia impossível aconteceu. Joquebede teve seu filho de volta, ao menos por um tempo, e ainda foi paga para amamentá-lo. Por alguns anos Moisés foi criado nos braços de sua mãe hebreia. Ela lhe contou sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sussurrou sobre o verdadeiro propósito de sua vida. Mas o tempo passou e chegou o momento de levá-lo ao palácio. Agora, Moisés era filho da filha do faraó. Foi educado como um príncipe egípcio, aprendendo a ler hieróglifos, a lutar como um guerreiro e a governar como um nobre. Vivia entre o luxo e a grandiosidade do Egito, mas no fundo, seu coração estava dividido. Moisés cresceu cercado pelo luxo do palácio. Seus pés caminhavam sobre tapetes finos, suas roupas eram feitas dos melhores tecidos e sua comida era servida em bandejas de ouro. Ele estudou com os mais sábios mestres do Egito. Aprendeu a ciência, a astronomia, a arte da guerra e a política do império. Era treinado para liderar, para governar, para ser alguém importante entre os egípcios. Mas dentro dele havia uma inquietação. Desde pequeno, Moisés percebia que era diferente dos outros nobres do palácio. Seu rosto, seus traços, sua pele não eram exatamente como os dos egípcios. Até que um dia a verdade chegou a seus ouvidos. A princípio, Moisés tentou ignorar. Mas quanto mais crescia, mais difícil se tornava fechar os olhos para a realidade do povo hebreu. Eles eram escravos. Homens e mulheres de sua linhagem carregavam pedras até a exaustão, eram chicoteados, tratados como seres inferiores. E ele que pertencia àquele povo, vivia como príncipe no conforto do palácio. A dúvida crescia em seu coração como uma tempestade. Então, em um dia qualquer, tudo mudou. Moisés saiu do palácio e caminhou até onde os hebreus trabalhavam. Ele queria ver de perto, queria sentir o peso daquela escravidão com os próprios olhos. E naquele momento, algo terrível aconteceu. Um egípcio chicoteava um hebreu com brutalidade. O homem gritava, caía no chão, mas o soldado continuava. O chicote cortava sua pele, arrancava sangue e ninguém fazia nada. Moisés sentiu sua raiva ferver. Aquele era seu povo. Sem pensar, ele correu até o egípcio. Seu treinamento de príncipe lhe dera força e habilidade. Em um instante, golpeou o soldado e o derrubou. O egípcio tentou reagir, mas Moisés desferiu outro golpe fatal. O corpo caiu sem vida na areia. Moisés ficou parado, ofegante, o coração disparado. Olhou ao redor. Ninguém tinha visto. Rápido, ele cavou um buraco na areia e enterrou o corpo. Depois se afastou, tentando acalmar a respiração. Seu coração martelava dentro do peito. Ele havia matado um homem. Naquela noite, não conseguiu dormir. Sua mente se debatia entre o medo e o alívio. Tinha feito certo? O soldado merecia morrer? No dia seguinte, saiu novamente e viu dois hebreus discutindo. Tentou intervir. Por que vocês brigam entre si? Não são irmãos? Mas um dos homens o olhou com desdém e disse: E quem te fez nosso juiz? Vai me matar como matou o egípcio ontem? O sangue de Moisés gelou. Se os hebreus sabiam, os egípcios logo saberiam também. E se o faraó descobrisse, ele não teve tempo para pensar. Em poucas horas, a notícia chegou ao palácio. O faraó, furioso, ordenou sua execução. Moisés tinha traído sua posição, tinha escolhido seu sangue, não sua coroa. Sem outra escolha, Moisés fugiu. De príncipe a fugitivo. Ele havia perdido tudo. Seu título, sua casa, sua segurança. Agora era um homem sem identidade, sem povo, sem futuro. Depois de dias vagando pelo deserto, suas forças estavam no limite. Mas então no horizonte viu algo, um poço. Ali, um grupo de mulheres tirava água. Elas eram filhas de Jetro, um sacerdote de Midian. Quando contaram ao pai o que havia acontecido, Jetro convidou Moisés para ficar. Os anos passaram. Moisés deixou para trás o Egito e sua antiga vida. Casou-se com Zípora, uma das filhas de Jetro, e tornou-se pastor de ovelhas. Agora seu mundo era feito de silêncio, montanhas e campos. Mas no fundo, a pergunta continuava lá: quem sou eu? Ele pensava ter encontrado paz, mas Deus ainda não tinha terminado sua história.
O príncipe fugitivo ainda tinha um destino maior esperando por ele. Certo dia, enquanto cuidava do rebanho no Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Ao se aproximar, ouviu uma voz. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele, tremendo. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Era Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de seus antepassados. Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito e desci para libertá-los. E você, Moisés, será aquele que os guiará para a terra prometida. Moisés hesitou. Sentia-se incapaz. Quem sou eu para enfrentar o faraó? Mas Deus respondeu, eu estarei com você. O homem que uma vez foi príncipe, que fugiu por medo, agora tinha um propósito divino. Moisés voltou ao Egito, enfrentou o faraó, viu Deus enviar pragas poderosas e finalmente liderou seu povo para fora da escravidão. O bebê que foi lançado ao Nilo para morrer tornou-se o libertador de uma nação. Como vimos, a história de Moisés é uma verdadeira jornada de fé, transformação e coragem. De bebê condenado à morte a líder escolhido por Deus para libertar uma nação, Moisés nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, o plano de Deus para nossas vidas é maior do que qualquer obstáculo. Que possamos, assim como Moisés, confiar no propósito divino, mesmo quando o caminho parece incerto. Muito obrigado a todos que ficaram até o final deste vídeo. Se você foi tocado por essa história e sente a força da fé em seu coração, deixe sua mensagem nos comentários e compartilhe essa esperança com outros. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.